E aí, pessoal, tudo bem? Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num ecossistema simplesmente fascinante chamado Projeto Leviatã. A proposta deles é bem ousada, sabe? Eles querem que a gente retome aquela soberania tecnológica que, vamos ser sinceros, a gente entregou de bandeja para a nuvem corporativa. A nossa ideia com essa análise é desmistificar como essa nova arquitetura está trazendo a inteligência artificial neurosimbólica direto para o limite do hardware, para o bare metal mesmo, sabe? Descentralizando o poder e devolvendo o controle total para a borda. Para a gente não se perder, esse é o nosso mapa de hoje. Vamos passar por 5 etapas rápidas. Primeiro, o fim da nuvem mágica. Depois, rompendo o gargalo de memória. Em seguida, o músculo semântico regional. Aí a gente entra no córtex e verificação formal. E a gente fecha com a soberania do metal. Fica tranquilo que a gente vai quebrar todos esses conceitos densos passo a passo. Bom, então vamos lá. Ponto 1. O fim da nuvem mágica. Olha só para essa declaração de princípios. O Manifesto Leviatã já chega com o pé na porta, estabelecendo uma filosofia inegociável. Eles rejeitam totalmente o que chamam de mediocridade probabilística. A grande sacada aqui é que a soberania não é um serviço que você aluga mensalmente num data center que fica lá do outro lado do mundo. Não, ela é uma propriedade inalienável, construída direto no metal, na matemática pura, rodando na velocidade máxima no silício que está aí do seu lado. E essa mudança de paradigma é, sinceramente, brutal. A gente sai de um status quo que é totalmente dominado por essas caixas pretas probabilísticas na nuvem, com aquelas latências que a gente não controla de jeito nenhum, e migra para uma execução imediata. Tudo suportado por um grafo matemático local e um roteador simbólico de altíssima precisão. O mais interessante é como o sistema lida com os modelos de linguagem. Ele literalmente enjaula a intenção orgânica e falha da linguagem humana numa armadura matemática super rigorosa. Acabou aquela história de IA com pensamento livre ou alucinações imprevisíveis. A inteligência nesse modelo passa a ser só um componente restrito de roteamento, não um oráculo criativo que inventa coisas do nada. O que nos leva ao nosso segundo ponto: rompendo o gargalo de memória. Imagine o seguinte: como você faz para rodar isso localmente sem derreter o equipamento? Eles destroem o famoso gargalo de von Neumann, usando uma abordagem que eles chamam de matemática do polvo. Em vez de sufocar um único processador central esperando a memória RAM responder, a carga é fragmentada por vários caminhos independentes, acionando dezenas de NPUs paralelamente. Agora, a gente precisa deixar uma coisa bem clara sobre o material técnico. Eles falam bastante sobre modelos severamente quantizados de 350 megabytes. Mas presta atenção, não é que o sistema inteiro só usa modelinhos minúsculos o tempo todo. Aquele limite de 350 megas em 4 bits é especificamente para rodar uma infraestrutura mínima na borda, tipo num celular comum, por uma questão de segurança térmica, senão um aparelho derrete na sua mão. A verdadeira mágica do protocolo é a orquestração. A gente não executa onde dá, a gente executa onde e como é melhor. Se for no celular, usa a versão leve. Se for um cluster corporativo pesado, joga para as placas com 48 GB de VRAM e bota tudo para rodar em paralelo. E para fazer a mágica caber no silício móvel, a engenharia de borda extrema entra em ação. Eles comprimem absurdamente os parâmetros de float32 para inteiros de 8 bits. Aí, usando um esquema de mmap com zero cópia, a memória é mapeada direto do kernel do Linux. Os bytes entram e saem da RAM numa fração de segundo, o que evita completamente que o celular trave por aquecimento ou que a bateria acabe em 5 minutos. Vamos para o nosso terceiro ponto, o músculo semântico regional. Sabe como eles lidam com toda aquela bagunça das conversas do mundo real? Eles rebaixam a IA. É isso mesmo. A IA atua estritamente como um músculo semântico. O trabalho dela é só absorver o ruído humano, tipo um áudio gravado no meio da rua ou um texto todo mal escrito, decifrar isso, higienizar a bagunça e transformar tudo num dado lógico bem redondinho. E tudo isso acontece antes mesmo dessa informação encostar no grafo matemático principal. E esse processo começa com um parser AST absurdo. Pensa num dicionário canônico regional que é dinâmico. Cada vez que surge uma gíria ou expressão nova, ela é automaticamente mapeada e guardada. Pensa na loucura que é o Brasil. Estatisticamente, São Paulo abriga a maior periferia do país. O pessoal começa qualquer frase com o viado, usa gírias pesadas tipo okuzap,
Uma IA normal descalibrada acharia que está arrasando tentando imitar esse sotaque para conversar com um matuto, um caboclo do interior ou até com um executivo de terno fechando o financiamento de um avião, de um barco ou de uma colheitadeira. O parser corta esse mal pela raiz. Ele não deixa a IA imitar o humano. Ele só pega a expressão crua, entende o significado real e converte para a realidade canônica do sistema. Muito bem, chegamos ao ponto 4, o córtex e a verificação formal. Quando a gente olha para o painel córtex, a regra de ouro fica evidente. Humanos não programam, eles arquitetam. Essa interface cruza um mapa mental, um Kanban e um chat sináptico de um jeito que quem está operando cria as regras do negócio apenas desenhando visualmente a cartografia natural dos dados, sem precisar escrever código. Mas o mais genial é o desenvolvimento colaborativo. Lá dentro do chat da interface, ou até integrado num Telegram da vida, a conversa com a IA é totalmente bidirecional. Se você, como arquiteto, pede algo e a IA bate numa expressão ou contexto que ela não entende, ela não vai alucinar ou adivinhar em silêncio. Ela para tudo e te manda uma mensagem no chat na mesma hora perguntando: o que significa isso? O arquiteto responde e pronto. O sistema atualiza o nó do grafo imediatamente. Durante a operação diária, a IA trabalha com o que eles chamam de Cortex Loop, que é literalmente uma mordaça. Ela sofre uma restrição gramatical fortíssima para que a única coisa que ela consiga gerar seja um arquivo de JSON estruturado. Não tem espaço para ela ficar conversando ou alucinando texto livre. O objetivo dela é só cuspir qual é a próxima rota que o sistema deve seguir. E se você está se perguntando como eles garantem que tudo isso não vai colapsar, a resposta é matemática pura. Eles usam verificação formal, TLA+, para auditar cada saída e evitar gargalos e travamentos, os famosos deadlocks. E como cada etapa é selada criptograficamente numa árvore de Merkle, a interface tem até um slider de linha do tempo. Você pode literalmente voltar no tempo visualmente e auditar qual era o estado exato da empresa em qualquer segundo da história. Então, a anatomia de toda essa tecnologia se empilha assim, de forma bem orgânica. A camada visual está lá em cima, conectada a um núcleo programado em Rust de altíssima segurança. Abaixo disso temos o músculo semântico, usando a GPU, e por baixo de tudo a persistência de memória de longo prazo. Sem intermediários, sem máquinas virtuais arrastadas, direto ao ponto. E assim a gente chega ao nosso último ponto, a soberania do metal. Em termos de segurança, a abordagem deles usa algo chamado Shadow Brain. O grande lance aqui é que a segurança não é um remendo ou um antivírus instalado depois. É uma propriedade emergente do sistema. Rodando lá no fundo do kernel operacional com o eBPF, ele caça e extermina processos invisíveis e não autorizados em tempo real, num loop autônomo. E tudo isso nos leva a esse veredito final, que é a verdadeira essência dessa doutrina. A matemática sólida e testada da década de 50 agora pode rodar na velocidade absurda do silício moderno de borda. A soberania corporativa, de verdade, não é algo que você aluga. A soberania exige que a própria organização assuma o controle da infraestrutura. Você tem que dominar o próprio ferro. E, para fechar essa nossa análise, fica uma reflexão bem provocativa diante de tudo que a gente viu. Com todos esses avanços no silício de borda e nessas arquiteturas neurosimbólicas que a gente destrinchou aqui, será que ainda faz algum sentido continuar refém da latência, dos custos altíssimos e dos humores imprevisíveis da nuvem? Ou será que finalmente chegou a hora de dominar essas ferramentas e nos tornarmos os arquitetos soberanos das nossas próprias fortalezas determinísticas? É uma provocação de engenharia para pensar não só no amanhã, mas para os próximos anos. Muito obrigado por acompanharem mais esta exploração com a gente e até a próxima.